E olha só, para você mulher, para você homem, tem um assunto muito importante agora. Depois de relatos de pessoas com diversos problemas de saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou a restrição do recolhimento de pomadas capilares para modelar tranças. Ao todo, 11 pomadas modeladoras estão com a venda suspensa para que haja investigação das substâncias contidas nesses produtos e as marcas possam regularizá-las. Os relatos de quem usou esse tipo de produto são de coceira e vermelhidão nos olhos, irritação na pele, inflamação no folículo capilar e até cegueira provisória. Sobre esse assunto eu converso agora com um médico oftalmologista ao vivo, pela internet, Dr. Ícaro Calafiore. Muito obrigada pela companhia. Seja bem-vindo, Dr. Ícaro. Olá, bom dia, Tiara. Muito legal estar aqui hoje falando um pouquinho da alerta da Anvisa, sobre problemas oculares aí relacionados a essas pomadas e shampoos também, que servem para tranças. Doutor Ícaro, um assunto realmente que tem chamado muita atenção, principalmente nessa última semana, onde uma mulher usou as redes sociais, uma mulher, inclusive, que é influenciadora digital, e contou, que ficou cega ali por algum momento depois de usar essa pomada capilar para fazer uma trança. Qual que é a justificativa desses produtos, doutor Ícaro? Essas pomadas, elas prejudicam realmente a nossa visão? De que forma? Então, o que acontece? Essas pomadas, elas têm componentes que são conservantes, e esses conservantes são tóxicos, principalmente para a córnea. A córnea é aquele tecidozinho transparente, eu costumo comparar a córnea com aquela tampinha do relógio, que é transparente, que consegue ver o ponteiro. Então, a córnea é aquela parte mais externa do olho. Quando a gente usa algum produto que tem muita quantidade de produtos de conservantes, eles aumentam a chance de causar problemas nessa córnea. Aí, o que acontece nesses casos? Podem, inclusive, causar queimaduras e levar a baixa de visão temporária. Então, realmente é muito sério. Quais são os principais cuidados com os olhos em momentos como esses? Então, se cair qualquer coisa no olho, que sentiu que começou a irritar, ficou vermelho, o que você vai fazer? Vai lavar bastante, o ideal com soro fisiológico, se não tiver uma água limpa, porque nesse momento uma água suja pode causar problemas de infecção. Então, é lavar com água corrente, com soro e procurar o oftalmologista, porque se tiver alguma lesão, é importante que o oftalmologista ele vai diagnosticar e tratar da melhor forma para evitar de ter umas infecções secundárias, como conjuntivite, como úlcera de córnea. Então, esse é o principal tratamento, lavar bastante o olho para tirar tudo aquilo que cai no olho. Não só a pomada, mas qualquer substância que você estiver trabalhando, leite de planta, ácidos e tudo, é importante lavar rapidamente o olho. Doutor Ícaro, esse relato que mais chamou atenção, eu acho, até das autoridades, inclusive, que foi de uma digital influencer, dizendo que ela passou o produto, fez a trança e saiu de casa. Só que ela tomou um banho de chuva e essa pomada que estava no cabelo acabou escorrendo nos olhos, o que provocou uma espécie de cegueira temporária. Explica pra gente o que é uma cegueira temporária e como que ela pode acontecer. Isso, aí o que acontece? Essa cegueira temporária, por quê? Porque o produto que ela colocou no cabelo tinha muita quantidade de conservantes e alguns conservantes tóxicos para a córnea. Então, na hora que molhou, esse produto foi para o olho e quando chegou no olho causou uma queimadura que acabou atrapalhando e perdendo a gente fala que é como se fosse uma cápsulazinha do olho, que é o epitélio, e ela, quando perde esse epitélio, ela realmente causa uma baixa de visão. Temporária por quê? Porque vai tratar, procurar um oftalmologista, vai fazer o tratamento e ele tende a melhorar novamente. Então, assim, é muito importante, sentiu qualquer coisa, procurar o oftalmologista e lavar com água gelada, com soro fisiológico, para tentar evitar ao máximo essa queimadura. E essa cegueira temporária, ela pode vir a ser uma cegueira para sempre? Ou não? Olha, pode sim. Em casos mais graves, em queimaduras mais graves, inclusive ela pode perder a transparência da córnea e perdendo a transparência da córnea pode levar à cegueira. Só que também é temporária, porque você pode fazer o transplante de córnea. Você tira a córnea e coloca uma outra córnea, Não uma cegueira assim definitiva por essa vida, mas que vai precisar de algum tratamento cirúrgico.
Como que o senhor, como médico oftalmologista, né, vê essa atitude da Anvisa em retirar do mercado esse tipo de produto? Se o produto está no mercado, não foi porque a Anvisa autorizou? Ou não? Algum desses produtos não passaram pelo teste aí com a Anvisa? É porque esses produtos, existem várias substâncias. Substâncias aquelas que podem fazer mal, pode irritar não só o olho, mas a pele, igual tem sempre descrito isso aí, né, naquelas bulas e tudo, mas tem pessoas que têm mais sensibilidade. É muito interessante essa ideia da Anvisa de suspender, por quê? Porque a partir do momento que causou uma lesão com uma pessoa, seja ela digital influencer ou não, pode causar com outros problemas, outras pessoas. Então, realmente é muito importante retirar do mercado, descobrir qual que é esse problema que deu, qual que é a substância que está dando problema, para eles fazerem uma nova pomada sem aquela substância, para não fazer nenhum mal para o olho e nem para a pele. Doutor, outra coisa, com relação a essas pomadas, a informação é que é o seguinte, a pomada em si não causou nada, mas assim, quando ela teve uma certa mistura, né, com a água no cabelo e escorreu aos olhos, aí sim ela causou o problema. A gente, como consumidor, quais os principais cuidados de ter ao usar algum tipo de produto, por exemplo, que a gente não tem conhecimento com relação à saúde dos olhos? O que a gente deve fazer para evitar os problemas? Olha, essa pergunta é muito impertinente, Tiara, porque é o seguinte, existem alguns medicamentos, existem alguns produtos que eles são testados oftalmologicamente, ou seja, existe a quantidade daqueles produtos ali, daquelas substâncias que não vão agredir a córnea. Agora, tem outros que não fizeram esse teste. Então, o que acontece? Quando você tem um caso nesse caso aí, por exemplo, de uma pomada, que não foi feito um teste para ver se tinha algum problema de olho, ou seja, que poderia dar algum problema, nesse caso, o problema não é que teve a água e que causou isso, não, é porque a água causou da chuva, acabou levando esse produto até o olho. E por isso que ela teve esse problema, porque teve o contato do produto com o olho, que teoricamente não teria, já que é só no cabelo, né? Mas é interessante que qualquer produto que você use na face, no cabelo, seja testado para não ter nenhum problema desse incômodo no futuro. A gente está falando de produto para cabelo, mas assim, falando também da saúde dos olhos, igual nós mulheres, eu no caso mulher, né? Que tem o hábito de usar muita maquiagem, doutor. A gente está falando ainda sobre essa questão dos cuidados com os olhos. Alguns tipos de maquiagem também podem prejudicar a nossa visão, né? O que a gente precisa observar com relação a isso? Então, as maquiagens, principalmente aquelas que vão em contato do olho, que são o lápis, o rímel, aqueles ali eles precisam ser testados oftalmologicamente. E se não for testado para isso, para usar isso, ainda mais que está muito perto do olho, eles podem causar irritação. Então, assim, uma dica que eu sempre dou é, você usou a maquiagem, quando chegar em casa com um demaquilante, tire aquela maquiagem, lógico, também tem que ser um demaquilante que também tem essa variação oftalmológica, né, do olho. Para quê? Para não correr risco de você passar um produto e causar uma irritação no olho. Então é importante que usou maquiagem, chega em casa, já faz a limpeza. Uma dica que eu dou também para todas as mulheres, existe uma linha d'água, né, que elas costumam usar ali como maquiagem, como a linha para colocar um lápis, um rímel, e aquilo ali não é feito para isso. Aquilo ali é uma área que é onde sai um monte de glândulas. Então, usar uma maquiagem naquele lugar aumenta risco de dar terçol, aumenta risco de dar problemas no olho. Doutor Igor, nós estamos recebendo aqui uma pergunta super interessante pelas nossas redes sociais, do seguinte, é o Flávio Nogueira de São Paulo. Ele disse que recentemente ele fez o uso de espuma para barbear, a barba dele é bem próxima aos olhos e aí ele percebeu que o olho ficou irritado. Ele lavou, mas ficou com medo de usar o produto. Espumas de barbear também pode causar reações assim aos olhos? É uma dúvida do nosso telespectador. Normalmente, igual, por exemplo, muito boa, essa pergunta é muito boa, porque quando você está usando uma espuma de barbear, teoricamente ela não está perto do olho, então ela não tem aquela liberação para usar próximo ao olho. E aí, quando vai na região do olho, pode causar uma queimadura, né? Às vezes ele sentiu ardência, uma ardência muito leve, ou seja, uma queimadura tão leve que não chegou nem a dar sequelas. Agora, nessa outra pessoa que usou a digital influencer, que acabou usando esse produto aí dessa pomada, não, ela já teve uma sequela maior, ou seja, e com certeza caiu no olho dela, ela acabou não lavando, não tendo como lavar ali com água seguido, então acabou causando problemas mais graves, né? E olha só, a Nilva Maria, aqui de Goiânia, inclusive, está nos acompanhando, tem uma outra pergunta
interessante, falando que esses dias ela sentiu que os olhos dela, os olhos ficaram irritados depois que ela usou um shampoo que tinha inclusive o hábito de usar. E aí ela começou depois disso a piscar os olhos com bastante frequência. Aí ela não usou mais esse shampoo. É melhor realmente ela não voltar a usar esse shampoo? Ela não disse se... Olha, se ela já usou esse shampoo e deu esse incômodo... Pode continuar, doutor. Oi? Pode continuar. Tá, desculpa. Não, então, olha só, se ela estava usando esse shampoo e acabou causando esse incômodo, o que provavelmente aconteceu? Deve ter caído um pouquinho desse shampoo no olho. E quando caiu no olho, machucou o olho, acabou, inclusive, matando algumas glândulas que produzem a lágrima, e por isso que ela pode ter causado, inclusive, um olho seco, por isso que o ato de piscar, porque o ato de piscar é justamente para compensar esse olho seco, e acabou tendo esse incômodo todo. Então, como caiu uma vez, é só tomar cuidado para não cair de novo. Agora, se persistiu os sintomas, está lavando o cabelo, está sentindo que está irritando, está incomodando, aí é melhor evitar de usar, porque às vezes pode estar começando alguma alergia, algum incômodo, aí é melhor evitar, tá bom? Certo, doutor, tem mais uma pergunta aqui, viu, que chegou pela internet. A Márcia do Carmo quer saber o seguinte: ela faz o uso de filtro solar todos os dias e esses dias acabou escapando um pouquinho nos olhos e acabou irritando. Nesse caso, ela conta aqui que ela lavou bem os olhos, mas ficou com medo de usar esse protetor solar. O protetor solar também pode causar alergia ou algum dano no olho se cair nos olhos? Olha, o protetor solar também não foi feito para a região dos olhos. Existem, inclusive, alguns protetores solares que são para isso, na região do olho. Aí, para esse caso, o que eu sugiro? Usar o protetor solar normal e comprar esse protetor solar para a região dos olhos, porque aí ela pode usar e não vai ter esse incômodo. A gente muito fala sobre a questão do uso daquela escova progressiva, né? Inclusive a Anvisa ali já tirou muitos produtos do mercado, voltou. Então, doutor, a progressiva ali tem alguns métodos ainda, né? Aquela escova que a mulher faz para deixar o cabelo liso por longos dias ou até meses. Esse tipo de escova progressiva, porque ela usa alguns produtos mais agressivos ou nem tantos agressivos. Como que a pessoa que quando está fazendo esse tipo de procedimento sente uma certa irritação nos olhos, é melhor parar o procedimento? Antigamente, né, essas progressivas tinham muito formol. E o formol é uma das coisas que causa muita irritação no olho. Causa lacrimejamento, o olho fica vermelho. E se cair no olho, pode causar, inclusive, queimaduras com essa perda de visão temporária, igual aconteceu com essa digital influencer. Então, é o seguinte, se você está usando um produto, você está fazendo uma progressiva nesse caso, e está sentindo que está incomodando os olhos, o ideal é que você não faça mais esse tipo de progressiva. Tem outras técnicas para ser feita, e vai ser melhor e causar menos dano para o olho dessa paciente e para a saúde também, né? Doutor Ícaro, para a gente finalizar, eu gostaria que o senhor esclarecesse aqui para a gente a importância das pessoas não usarem colírio nos olhos sem que o médico passe realmente o colírio para aquela pessoa determinada. Eu sei que tem muita gente aí que tem o hábito de fazer isso por conta própria. Deixa esse alerta aí para a gente, por favor. Olha, isso é muito importante, porque existem alguns colírios que são anti-inflamatórios, por exemplo, que eles são muito bons. Você pinga no olho, melhora o sintoma, resolve o seu problema, só que eles causam muito problema. Podem causar catarata, pode causar glaucoma. Então, se você tiver alguma irritação no olho, o importante é que você procure o seu oftalmologista, não use colírio de qualquer jeito, não compre qualquer um, não aceite a usar qualquer coisa no olho, não só colírio, mas tem gente que pinga algumas coisas, por exemplo, usando na conjuntivite, usa um limão. Não use isso, isso aí pode fazer mal para o seu olho também. Então, qualquer coisa que você sentir no olho, está sentindo que está embaçado, está sentindo que está ardendo, está vermelho, está incomodando, procure o oftalmologista que ele vai saber o melhor colírio para te passar e não causar nenhum problema na saúde ocular. Doutor Ícaro, que conversa maravilhosa essa aqui. Com certeza foi muito útil para muitos telespectadores que participaram e ainda tem muitas perguntas chegando aqui, mas infelizmente a gente não tem tempo. Vou te convidar depois para o senhor retornar, porque esse assunto realmente causa muita dúvida e é sempre bom deixar todos informados. Muito obrigada por participar conosco aqui ao vivo. Obrigado, Tiara, pelo convite. Sempre que precisar, estou à disposição. E realmente é muito bacana mesmo de falar um pouquinho sobre saúde ocular, que é uma coisa que todo mundo tem dúvida, né?
Todo mundo tem dois olhos, então todo mundo tem muita dúvida aí para a gente tirar, tá bom? E Conte todo sempre mundo quer comigo. enxergar, né? Claro. Lembrando que a visão é um dos melhores sentidos, né? É o sentido que dá mais qualidade de vida, então realmente manter a visão, isso é muito importante para todos. Muito obrigado pelo convite, viu? Verdade. Muito obrigada, senhor. Fica com Deus. Tenha um bom dia.